Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e nós estamos aqui nos estúdios da RVC, no campus universitário Funvic, de Pindamonhangaba para o Brasil e o mundo, com o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que traz assuntos da atualidade, temas importantes, em alta, sempre confrontados sobre a luz da Palavra de Deus, com o texto de Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Do quê? Do engano, do erro, da mentira e de tudo aquilo que não é de Deus. Este programa tem a finalidade de despertar em você uma reflexão para as coisas que estão acontecendo na sua vida e em toda a humanidade. E a partir de agora, eu quero te convidar, em 3 blocos, a nós tratarmos do assunto de hoje, com o tema, nosso programa com o tema, o que fazer? A pergunta, o que fazer? E a resposta é orar. E você vai entender isso ao longo desse programa. Estamos vivendo dias muito difíceis, dias em que, se você olhar à sua volta, você vai ver uma humanidade cada vez mais corrupta, uma humanidade mais dura de coração, onde tem aumentado a violência, onde tem perdido o amor pelas pessoas. Hoje, às vezes, um animalzinho é mais querido do que o ser humano. Há uma grande inversão de valores e você, no meio de tudo isso, você deve perguntar, o que eu faço? O que fazer? E aí nós vamos nos ensinamentos da Palavra de Deus para nós podermos saber o que fazer. Como Deus pode nos orientar o que fazer nesses momentos de adversidade. E nós podemos tomar como referência o livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 13, versículo 33, que eu gostaria de compartilhar com vocês para nós meditarmos nesta palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor. Marcos 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Essas palavras são do Mestre Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando ele pisou na terra e ele começou a ministrar a palavra de Deus, trazendo a cultura do céu, as orientações de Deus Pai Todo-Poderoso para as nossas vidas. Ele, num certo momento que antecedia a sua partida, de cumprir a sua missão, ele orienta aqueles que estavam próximos, aqueles que ouviam a sua voz, ouviam a sua palavra, e ele orienta. Ele fala assim, olha a sua volta, vigia e ore. Esse é o conselho que Jesus Cristo, Filho de Deus, que é Deus, estava dando àquelas pessoas naquele momento. Por quê? Porque eles viviam também um momento de adversidade, um momento de perseguição, um momento de injustiça, um momento de corrupção, que não é muito diferente dos dias de hoje. Tem lá as suas diferenças proporcionais ao período, mas eram momentos difíceis também. E aí ele dá uma orientação para aquelas pessoas. A primeira orientação é olharmos. Se você parar um pouquinho para fazer uma breve reflexão, e esse programa tem essa finalidade, que você em alguns momentos da sua vida pare, analise a situação, as coisas que estão acontecendo à sua volta. Você pode olhar para as mídias, para as informações, para a internet, às vezes na cidade, às vezes nos seus vizinhos, Você vai ver algumas coisas acontecendo que fogem ao nosso controle e cada dia tem piorado. E aí, quando você olha aquilo, o que fazer? A pergunta, o que fazer? Aí Jesus Cristo está nos orientando, o Mestre, ele está orientando, além, depois de vocês olharem, vocês precisam vigiar. Vigiar para quê? Porque quando você está olhando e não está envolvido com esse ambiente, com essa corrupção, com essa maldade, com essa injustiça, você ainda está sendo preservado.
Quando você não enxerga mais isso, é sinal que você já está envolvido com essas coisas e não percebe mais. Por isso, ele orientou, olha primeiro e depois vigia para que você não faça o mesmo que essas pessoas, para que você não caia em tentação, para que você não cometa esses mesmos erros, chamados pela Bíblia Sagrada de pecados também. Porque um abismo chama outro abismo. As pessoas começam a se envolver com coisas erradas e de uma coisa pequena vai aumentando. É como roubar uma quantidade pequena, roubou lá R$2. É a mesma coisa que roubar 10, 100, porque ela vai roubando primeiro 2, depois 10, depois 100, depois está nos milhões. Foram assim que começaram esses grandes corruptos que nós ouvimos falar em tudo quanto é lugar. Eles começaram roubando um pouquinho e depois viram que parecia que eles não eram pegos mesmo, país da injustiça, da impunidade, e eles começaram a roubar cada vez mais e chegaram a lesar, a população e a nação de uma forma tremenda, horrível, vamos dizer assim. Então, você precisa primeiro olhar, depois vigiar para não se envolver com tudo isso e depois você precisa ir diante daquele onde você pode apresentar as suas necessidades, os seus problemas e ele com certeza, ele tem uma resposta para as nossas vidas. Ele escuta, a palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possam ouvir e as suas mãos não estão encolhidas para que não possam nos alcançar. Ele tanto pode nos ouvir, quando ele pode nos alcançar, trazendo a resposta, trazendo a direção e nos abençoando. E Jesus Cristo dá essa orientação porque ele diz assim, vocês não sabem o tempo. Que tempo que é esse? O tempo do fim, o tempo da adversidade, o tempo da dificuldade, o tempo que está encerrando o nosso tempo aqui na terra. Então ele orienta as pessoas no que fazer. E você precisa parar, refletir, Momento de reflexão é para isso, para que você possa se localizar e a partir dali você tomar atitudes direcionadas por Deus para você vencer as adversidades, para você vencer os seus problemas, para você ajudar a sua família a vencer tudo aquilo que é necessário nessa etapa da vida, para você avançar para uma outra etapa da vida, uma etapa melhor. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco, nós vamos para um breve comercial e voltamos já já com o momento de reflexão com o tema de hoje, o que fazer? Estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, o que fazer? A resposta, o que fazer nesses momentos de adversidade, nesses momentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje, Segundo a palavra de Deus e no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus no capítulo 24, fala que o que está acontecendo, que nós estamos vendo, não é o fim, mas é o início das dores, ou seja, momentos de adversidades, momentos de dificuldades em que o mundo todo está enfrentando. E a pergunta e o programa de hoje está querendo fazer com que você faça uma grande reflexão na sua vida sobre o que fazer. E nós falamos no primeiro bloco a orientação que Jesus deu através de Marcos, capítulo 13, versículo 33, onde Jesus fala sobre nós observarmos, olhai em volta, vigiai e orai, porque nós não sabemos o tempo nem a hora da adversidade. E nesse segundo momento, nós queremos continuar te ajudando, sob a direção da luz da palavra de Deus, a você avançar e enfrentar as adversidades, os problemas e você crescer mesmo nos momentos da adversidade. A palavra de Deus lá em Pedro, em carta que o apóstolo Pedro escreve
no capítulo 2, no capítulo 3, no versículo de número 18, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Crescer em graça, crescer em conhecimento. Por isso, muitas vezes você precisa parar, fazer uma reflexão da sua vida para você avançar. E neste momento, o que fez Jesus naquele momento mais difícil da vida dele? Qual foi o momento mais difícil da vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio dos céus, que tinha uma missão aqui na terra e uma missão árdua, né? No começo da missão dele, foi uma missão relativamente um pouco mais tranquila, com seus dons espirituais. Ele pregou, ele curou, ele libertou pessoas, ele ressuscitou mortos, ele fez milagres, mas chegou um momento de cumprir totalmente a sua missão, que era se entregar como um sacrifício vivo, como uma ovelha, né, um cordeiro levado ao matadouro, aquela cruz, a cruz do Calvário. E um pouco que antecede este momento, Jesus Cristo, naquele momento que ele sabia que antecedia, que ele ia ser preso e conduzido ao Calvário, naquele momento ele vai ao Getsemane. E no momento que ele tem consciência de tudo que ele ia passar, né, a via dolorosa, né, aquele caminho, os escarnecedores humilhando ele, batendo nele, né, colocando coroa de espinho, afrontando, humilhando totalmente a vida do nosso Senhor, fazendo injustiças e maldades com aquele que é o único justo. E aí, o que ele nos ensina? Naquele momento mais difícil da vida de Cristo, ele foi ao Getsemane, um lugar separado. Ele convidou alguns amigos dele, alguns dos discípulos, eles ficaram um pouquinho no local, e ele falou: eu vou um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais separado, e ele foi orar, ele foi falar com Deus. E naquele momento, ele abre o seu coração, ele fala das suas necessidades, das suas dificuldades, das suas dores, e ali naquele momento, ele é confortado pelo próprio Deus. Só para você recapitular, naquele momento, ele diz para o Pai, quando ele sabe tudo aquilo que ele ia passar, ele diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele continua na oração, ele faz um silêncio, um breve silêncio, e ele continua: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E dessa forma, ele foi confortado, ele foi fortalecido para ele continuar a sua missão e ele ir até o fim. Por quê? Porque Deus iria honrá-lo depois dele cumprir a sua missão. Deus vai te honrar se você cumprir a sua missão. Deus é um Deus que honra. Se nós honramos a Ele, cumprindo o nosso papel e a nossa missão, Deus nos honra e nos surpreende. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, o nosso Deus é um Deus que tem coisas boas. Jeremias 29:11 diz que eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos conceder o fim que vós desejais. Ou seja, ninguém quer um fim ruim, trágico, né? Todo mundo quer um fim bom, abençoado, né? Com paz. E Deus quer nos conceder isso. A sua palavra diz isso, nós cremos. Mas para isso, nós precisamos estar ligado, com intimidade com Ele, com relacionamento com Ele. Jesus Cristo, no seu momento da maior aflição, da maior dificuldade dele, ele faz o quê? Ele toma uma atitude correta. Ele vai falar com aquele que poderia ajudá-lo num momento difícil de se cumprir a sua missão. E ele fala com o Pai. E o Pai conforta, consola e lhe fortalece para que ele cumpra toda a sua missão, né? Não é diferente na nossa vida, não é diferente com os momentos que nós estamos vivendo. Cada um tem um chamado, cada um foi escolhido para exercer um papel na terra dos viventes, né? E todos
um papel para o bem, embora alguns escolheram, desviaram ao longo do caminho da sua jornada e escolheram servir ao mal e fazer o mal. Por isso que a humanidade está envolvida com tantas coisas ruins, como maldade, injustiças, corrupções, né? Tudo isso é porque desviaram-se do caminho. Alguns não conhecem a palavra de Deus, mas não se justifica não conhecer a palavra de Deus e praticar a maldade, porque todo ser humano, sem exceção, mesmo os que não conhecem a palavra de Deus, sabe o que é certo e o que é errado. E se escolheram o caminho errado, tudo que nós plantamos, a lei da semeadura é correta e ela é real. O que plantamos, colhemos. Então, cuidado, momento de reflexão quer que você faça uma reflexão sobre a sua vida, para que você tenha cuidado, atenção para tomar as decisões certas, para fazer o que é certo, para que você não se comprometa e não comprometa aqueles que você ama ou aqueles que estão à sua volta, dependendo de você. Então, que neste momento nós estamos caminhando para o encerramento do segundo bloco do nosso programa. E Jesus Cristo está orientando o que fazer. Ele deu exemplo do que fazer. Orar. O que fazer? Orar. Falar com Deus. Buscar a sua presença. Enquanto você faz uma breve reflexão, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, o que fazer. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão com o tema de hoje, o que fazer. Nós tivemos falando no primeiro bloco, no segundo bloco, sobre a direção de Deus, os dias difíceis, os dias da adversidade e Deus nos orientando o que fazer, através do exemplo de Jesus Cristo, que no momento mais difícil da sua vida, ele foi falar com Deus, ele foi falar com o Papai do céu, ele foi apresentar as suas dificuldades, apresentar que ele tinha que cumprir uma missão na terra, mas ele não tinha força naquele momento, e naquele momento, quando ele fala com Deus, Deus o fortalece e ele cumpriu o seu papel, ele cumpriu a sua missão e Deus o honrou e Deus quer te honrar da mesma forma. E nesse terceiro bloco, Jesus Cristo continua me orientando e te orientando o que fazer. Então vamos ler aqui em Mateus capítulo 6, nos versículos 6 em diante, alguns versículos da palavra de Deus que nos orientam. Jesus Cristo estava naquele momento orientando os discípulos e aqueles mais chegados dele, aqueles que escutam a sua palavra, a sua voz, a como orar. Ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então aqui Cristo está orientando uma das formas de nós orarmos, uma das formas de nós falarmos com Deus, né? Lá no particular, lá em casa, no nosso quarto, fechado, quietinho, só nós, né? Só você e Deus. Existem formas diferentes. Uma vez eu já gravei um outro programa, O Poder da Oração, que fala em diversas formas de oração, né? Orar todo mundo juntos, em comunidade, na igreja, né? Oração intercessória, vários tipos de oração e formas de orar. Mas nesse momento, eu queria que você concentrasse nisso, que Cristo está orientando o que nós devemos fazer. Nós devemos orar, significa falar com Deus, falar com aquele que pode resolver as coisas na minha vida e na sua vida, nos ajudar. E no versículo 7 ele diz assim: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O que ele está dizendo aqui?
É para você abrir o seu coração diante de Deus, diante de Cristo. Não é para você ficar repetindo, né, rezas ou palavras, ou você pega uma oração que já está pronta e fica todo dia repetindo a mesma oração. Não, não é isso. Isso não leva a nada. Jesus Cristo está falando, Filho de Deus, isso não leva a nada. Você precisa abrir o teu coração e falar com Deus. Então ele diz aqui, não use de vãs palavras repetidas. Está entendendo o que Deus está falando? Você às vezes está buscando a Deus, mas está buscando de forma errada. Você às vezes está tentando falar com Deus, mas está tentando falar de forma errada. Imagine eu e você precisamos conversar com alguém, a gente precisa explicar um assunto para aquela pessoa, em vez de nós explicarmos, nós ficamos repetindo algumas coisas que não tem nada a ver com a minha necessidade nem com a sua, diante de Deus. Ou seja, é uma oração pronta, é uma reza pronta? Não, Deus quer que eu e você abramos os nossos corações, sinceridade, e falamos aquilo que é necessário. O momento difícil que nós estamos vivendo, as dores que nós estamos sentindo, as aflições, os medos que nós estamos. É assim que Deus fala. Por isso que há uma diferença entre orar e rezar. Orar é quando você fala com Deus aquilo que é necessário, aquilo que está dentro de você, externando diante de Deus. E reza é uma repetição de alguma coisa que foi escrita há muito tempo e fica repetindo. Tá? E aí, no versículo de número 8, ele diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vos lhes pedirdes. Então, não precisa ficar repetindo as outras coisas dos outros. Fala, o teu coração, abre. E aí no versículo 9 ele diz assim, portanto vós orareis assim. E aí começa a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas nos livra do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, Cristo ensina através do Pai Nosso como nós devemos orar. Não é com palavras repetidas. A oração aqui do Pai Nosso é um exemplo daquilo que Cristo fez, como nós devemos nos posicionar diante de Deus nas nossas orações. Mas eu preciso citar alguns trechos da palavra de Deus, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz que eu e você temos que orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É a todo tempo nós falarmos com Deus. Não é só à noite, ou só de manhã, ou só no momento da dificuldade. Todo momento, onde nós estivermos, nós podemos estar dirigindo, falando com Deus. Nós podemos estar estudando, parar um pouquinho e falar com Deus. Nós podemos estar no trabalho, né? Paramos um pouquinho e falamos com Deus, não uma coisa exagerada, mas conversar com Deus naquele momento, né? O momento que você está num particular, sozinho, caminhando, fale com Deus. Isso é orar sem cessar, a todo momento. Em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, diz assim, se o meu povo, quem que é esse povo? É o povo que crê em Deus através de Jesus Cristo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sarar a sua terra quer dizer sarar a sua vida. Deus quer curar você em todas as áreas que você tem necessidade, mas para isso você precisa orar, se arrepender dos seus erros, você que cometeu erros, todos nós somos falhos, pecadores, cometemos erros, nos arrepender dos erros e orar, falar com Deus para que Ele possa mudar. É isso que eu e você precisamos fazer nesses dias difíceis, é ter um contato com Deus, né? Ter um relacionamento com Deus, porque Deus quer isso, e aí Deus nos livra de todos os males, Deus nos protege nos momentos da adversidade, e Deus nos dá direção para que nós possamos crescer mesmo nos momentos da adversidade, que a gente venha aprender com Deus nesses momentos. Mas para isso, você precisa entregar a sua vida ao Senhor.
Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quem é esse Senhor? Jesus Cristo disse em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém consegue fechar a sua oração, o seu discurso com Deus, Pai, se não for com Jesus Cristo. E eu quero orar por você, eu quero interceder por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por todos esses que estão nos assistindo, nos ouvindo neste momento. E nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor venha abrir, Senhor, a mente, o coração, o entendimento dos teus filhos e filhas, para que eles possam, Senhor, enfrentar os momentos da adversidade bem junto de Ti, Senhor, de um Deus que responde, de um Deus que cuida, de um Deus que protege, de um Deus que dá livramento, de um Deus que nos ama, de um Deus que faz tudo por nós, Senhor, de um Deus que pode mudar as circunstâncias, Senhor, e transformar a água em vinho, transformar a derrota em vitória, transformar a maldição em bênção. Assim eu oro, Senhor, pelos teus filhos e filhas, que eles sejam despertados a falar contigo por meio da oração, que eles possam entregar as suas vidas ao Senhor e confiar no Senhor, ter fé de que o Senhor cuidará de cada um deles, de cada uma delas, Senhor. Assim eu oro em gratidão e faço isso em nome de Jesus Cristo. Então, o que fazer? Orar, fale com Deus. Obrigado por mais esta companhia, por mais este programa Momento de Reflexão. Sejam abençoados em nome de Cristo e nós te aguardamos para o próximo programa Momento de Reflexão. Deus abençoe a todos.